Oi, gente. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente com vocês. Eu queria falar um pouco do que me aconteceu um tempo atrás. Acho que em meados de 2022, 2023. Nesse tempo aí eu trabalhava com criança. Na verdade, eu comecei a trabalhar com criança bem jovem. Eu cuidei de criança, eu trabalhava com criança em creche, 14 anos da minha vida. Então, quem trabalha com criança, né? Quem trabalha em creche, escolinha, esse tipo, até quem cuida em casa também, sabe como tem, tem os seus contras, mas tem os seus prós também, né? É bom, claro, eu sempre trabalhei porque eu sempre amei criança, sempre gostei muito, me identificava bastante com esse trabalho. Eu não sei o porquê, mas as crianças sempre gostavam muito de mim e eu gostava bastante delas, né? Então, mas sabe também como também é cansativo, né? Como todo trabalho cansa, né? Esse também não é diferente. Então, e eu na época não morava aqui, eu e meu esposo a gente morava de aluguel. E a minha filha, como vocês sabem também, né, tem 2 filhos. E aí acabou dela começar a fazer uma faculdade e os meus netos ficavam comigo também. Então tudo favoreceu para me cansar. O ser humano cansa, né? Então, então era assim, né? Trabalho, casa, daí, vamos supor, a Caroline, minha filha, ela fazia faculdade, às vezes chegava mais tarde, eu levava os meus netos, então aí acabava, tipo, eu chegava em casa, era as crianças, daí já era afazeres doméstico, esposo, é tudo. E daí vocês sabem que a gente, mulher, a gente tá sempre a mil, porque a gente tá sempre pensando em conta, no que precisa dentro de casa, o que tu vai fazer amanhã de comida, então a gente pensa em tudo. Então nessa época eu até resolvi parar de cuidar de criança. Eu falei pro meu esposo que eu tava bem cansada. E aí a minha filha também disse: "Ah, mãe, para um pouco, né?" E aí eu parei de cuidar, de trabalhar com as crianças. E só que tinha um menininho que era muito apegado, assim, a mim na época, e a mãe dele pediu pra mim continuar cuidando dele. Eu disse: "Não, eu cuido dele, mas só se for na minha casa." Ela disse: "Não, não tem problema, porque ele é bem apegado a ti, eu, né, confio no teu trabalho, confio em ti, então beleza." Daí eu disse: "Não, tudo bem, cuido dele sim, né?" Aí nessa época a gente resolveu se mudar, porque eu não morava aqui, né? Então a gente se mudou. Aí vocês imaginam, é mudança, é tudo junto, né? E eu já tava, porque tu chega num nível assim, como é que eu vou te dizer? No teu cérebro, a tua, né, mentalidade ali vai te pugando, te deixando meia desnorteada. Então eu sempre fui, e não contando que eu era uma pessoa, né, eu era uma pessoa assim bem, isso já vem de berço, muito preocupada, muito agitada, muito ansiosa, né, muito sentimental. Então é um pacote ali completo, né, uma bomba relógio. E eu vivia dizendo, assim, então tudo que acontecia no meu cotidiano, às vezes alguma coisa, assim, que eu não gostava, dizia: "Meu Deus do céu, eu vou infartar, vai acabar me dando infarto", sabe? Eu vivia falando isso. Isso na minha boca era direto. E até eu me lembro na época que uma vizinha da minha filha veio a falecer e eu, se não me falha a memória, parece que ela infartou, e eu peguei aquilo e disse assim: "Olha aí, ó, isso aí vai acontecer comigo, entendeu? Vou morrer, vai me dar um infarto, vou morrer." Tá, mas beleza. E eu nunca pensei na minha vida que poderia acontecer algum tipo de situação assim comigo. Porque a gente vê assim os outros, né? A gente sabe, a gente ouve. Ah, o fulano teve isso, o fulano aconteceu aquilo, né? Isso que a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Mas, e outra coisa que
eu penso hoje e sei que as palavras têm poder e o teu pensamento. Então eu lembro que a gente se mudou e eu continuava na mesma paranoia. Sempre bem agitada, bem ansiosa, bem preocupada, tudo a mil, tudo eu ficava nervosa. Eu ia dormir nervosa, me acordava nervosa. Na verdade, eu nem dormia, bem dizer, né? E eu notei que depois, num certos dias ali, eu fumava, pessoal. Eu confesso pra vocês que eu fumava bastante. Quem me conhece sabe que eu fumava, vivia com cigarro no meio dos dedos. Então, eu fumava de umas 2 carteiras por dia, brincando, tomando café preto, chimarrão, tudo coisas que, sabe, que isso faz mal pra saúde, né? E eu tinha um aparelho de pressão, comprei já, né? Porque pra dar uma olhada, assim, de vez em quando até pegava às vezes da minha mãe, depois eu comprei o meu, assim, e às vezes a minha pressão ia a 20. Então, o que que eu fazia? Pra não ir no médico, eu me automedicava. Eu, né, comprei losartana e comecei a tomar. E só. Então eu tomava 2 losartana, às vezes. Ou quando eu via assim, minha pressão tá alta. Bata 18, tá 20. Vou tomar. Esperava baixar um pouco e dele cigarro, dele cigarro, dele café, dele cigarro, dele café. Então, passou um tempo e eu comecei a sentir muito cansaço, um cansaço extremo, não um cansaço normal que tu fica cansada, tu deita ali, tu descansa, depois tu te levanta, beleza, tá pronto para outro. Não, era um cansaço muito grande, muito extremo, que eu podia dormir, capotar que eu não deixava de sentir. E eu comecei a ter muito sudorose de noite, suava demais e frio. E começou a me dar falta de ar. Uma falta de ar que parecia uma gripe. Sabe quando a gente tá com gripe, que fica o peito assim, meio chiando? Parecia que dava um barulhinho. Assim eu sentia. E eu falava pro meu esposo, não passa isso, não passa. Eu ia dormir com isso. E não ia no médico. Eu me sentia mal, mas não ia no médico. Embora o meu esposo falou algumas vezes, vamos no médico, no médico. Não, eu não queria, não, isso aqui vai passar, né, toda. E aí eu lembro que, nessa época também da minha filha, ela deu uma trancada na faculdade, daí deu uma aliviada, ela já tava com as crianças, né, ficando na casa dela. Eu tava só com o Gabriel, ajeitando minha mas mesmo assim Então, se eu pensasse assim, eu sempre fui assim, se eu pensasse assim, a Michelle tá em casa, meu neto vai cair, vai se machucar, pronto. Ou, ai meu Deus, a minha filha tá sozinha em casa, vai acontecer alguma... Então, eu sofria com antecedência, sabe? Ou se eu ouvisse uma história no rádio, se eu olhasse uma reportagem na TV, se alguém se queixasse, então eu pegava aquilo pra mim, eu era uma esponja. Então eu chupava tudo ali, né? Que a esponja lá. Então eu já tava passando mal dos nervos, colocava aquilo na cabeça e não tinha quem tirasse, né? E sempre falando aqui, eu vou infartar, pois, pessoal, não é que eu infartei mesmo. Pra vocês verem como a palavra tem poder. A palavra tem muito poder. Tudo que sai da boca da gente hoje, eu sei que tem poder, entendeu? E então eu me lembro que naquele dia eu fui tomar era uma segunda-feira, meu esposo estava de folga. Eu deitei um pouco de tarde para descansar depois do almoço. Mesmo com falta de ar, me sentindo bem ruim, eu consegui dar uma cochilada. Não sei nem como eu não morri dormindo. É porque não era minha hora, Deus não queria. E eu sei que eu me levantei, disse para ele que eu iria tomar um banho. Tomei, passando mal, fraca, assim, me sentindo super fraca. Parecia que eu não comia assim há um mês, sabe, de fraqueza.
E aí eu me lembro que eu quase caí no chuveiro, mas consegui me recompor, coloquei minha roupa, saí do banho, me sentei na mesa. Era um iniciozinho, era inverno, mas aquele dia tava meio quente, eu lembro. E eu me lembro que o meu esposo já tava tomando banho, acho que ele já tava no fim do banho. Eu disse assim: não demora, porque eu não tô bem, eu acho que eu vou ter que ir no médico. E aí nisso, acho que meu irmão tava chegando em casa. E ele chegou na porta da minha casa e pra vocês verem, eu com cigarro no meio do dedo, fumando. Eu tava acabando de fumar um cigarro, acho que eu tinha acabado de tomar café. E aí, bem na hora que ele chegou, o Ivan, né, na porta, acho que meu esposo já estava saindo da porta do banheiro, eu me levantei. No que eu me levantei, eu senti aquilo que fez, aquela dor que veio rasgando, assim, o meu peito, e subiu fogo. Como se todas as minhas veias que vêm pro pescoço e os braços, assim, ó, tivesse pegando fogo. Eu também sentia bastante dormência nas minhas mãos, né, na minha mão esquerda. E tudo isso já eram sintomas que eu ia infartar e eu não dava conta, não dava bola, porque nunca jamais eu pensei que isso iria acontecer comigo. Eu me lembro que eu cheguei no hospital, infartando, e eu me lembro que os médicos fizeram os exames todos e disse que eu tava infartando, que eu já tava infartando desde de manhã, já fazia tempo. Eles queriam me levar para Porto Alegre para fazer cirurgia, que eu tava com as veias entupidas, né, coronárias que eles falam, né, as veias do coração na nossa língua, para ser. E eu me lembro que eu não queria, porque eu sempre tive muito medo dessas coisas, sabe, de cortação, de costurar, de agulha, de todo esse tipo de coisa. Eu sempre fui bem cagona, fui bem muito medrosa, né. E eu me lembro que se juntou ali a minha filha pedindo: mãe, vamos por mim, mãe, ela dizia, né? O meu irmão também e meu esposo, e até os médicos, os próprios médicos, porque eu era muito jovem, imagina, eu tinha acho que 40 anos, né? Bem novinha. E as enfermeiras, e eu sentada na maca. Diz a minha filha pra mim, depois que passou, né, e tudo, que eu tava gelada, como um cadáver, muito gelado, uma pedra, né. E eu me lembro que eu dizia: eu não quero, não quero, mas eu confesso que pela Caroline, assim, eu vi meu irmão, meu esposo, todo mundo ali pedindo, eu me enchi de coragem, acho que nem é eu, né, nem fui eu ali, foi Deus, né, tenho certeza, né, que me deu força e eu disse que sim. E aí chegou um cardiologista e disse assim pra mim: bah, mas tu é teimosa, né, tu tá sobrevivendo a um infarto, tu tá teimando, tu não quer, né, fazer a cirurgia. E eu disse: não, eu vou fazer. E aí eu sei que tá, daí a minha filha ia ir comigo, né, na ambulância e tudo, porque filhos tá sempre com a gente, né, não deixam a gente. E aí todo mundo, meu esposo chorando lá, meu irmão, todo mundo apavorado, minha mãe em casa sem saber notícias. Eu tinha uma amiga também aqui, né, que hoje ela já partiu, né, também tava aqui desesperada, e eu lá sentada na maca, esperando. E aí eu me lembro, pessoal, quero falar uma coisa bem interessante com vocês. Eu não sei como é que eu vou denominar isso, se eu posso denominar vamos se dizer, que eu já ouvi bastante, eu confesso para vocês que eu acho bem interessante, EQM, né, a experiência de quase morte. Eu não vou dizer que eu tava morrendo e nem que eu não tava, sei lá, na minha concepção que eu vou falar para vocês, na minha ideia, na minha mente digerindo, eu tava tipo numa linha ali, sabe? Porque eu me lembro que depois que todos os meus familiares saíram dali, eu me lembro que aquela sala ali que eu tava é tipo uma pré-UTI,
Tava cheia de gente, cheio de pessoas ali. E eu me lembro de estar sentada, assim, olhando, e muita conversa, assim, bem alta, todo mundo falando junto, aquele, sabe, aqueles... E por um segundo, por um minuto, eu comecei a olhar e aquelas pessoas na minha frente começaram a ficar longe, distante, distante. E as vozes, como se fossem muitas, sabe, abelhas, muitas pessoas falando zzz, assim, começou a ficar baixinho. E eu senti como se uma mão, uma força me pegasse pelas costas e fosse me puxando para trás. E quando eu senti isso, eu forcei assim os meus olhos, porque parece que eu tava assim me desmorecendo, mas eu tava vendo, tava bem lúcida, assim, vendo tudo, mas eu forcei assim, sabe? E abri assim bem os olhos. E tinha uma enfermeira, eu me lembro que uma moça de branco, assim, tava mexendo num negocinho ali, arrumando. E eu disse assim, enfermeira, enfermeira. Eu disse assim, as pessoas estão ficando longe e as vozes estão tão baixo. E ela olhou pra mim com toda a calma do mundo e disse assim, te deita aí, fica calmo, tu tá indo ao longe. Pessoal, se alguém sabe o que é indo ao longe, deixa aí nos comentários pra mim. Eu pesquisei, só para tirar a dúvida, eu pesquisei, dei uma pesquisada, ir ao longe. O que quer dizer, assim, é tu morrer, né? E eu sei que eu fiquei ali, então, daí eu sei que foi segundos, aí passou, eu fui para Porto Alegre, Instituto do Coração, é um hospital muito bom, um hospital maravilhoso, atendimento maravilhoso, as pessoas maravilhosas, sabe? Todo mundo bem educado, todo mundo te trata muito bem. E eu sei que chegaram a mil comigo e já me levaram para a sala de cirurgia. Eu fiz 3 cirurgias. Eu fiz a primeira cirurgia, que eles desentupiram uma artéria, uma veia, né, minha. Eu fiz a segunda cirurgia, que eles tiveram que colocar na veia do meu coração um balãozinho para... Eles falam que é para alargar a veia, dilatar, né? E fiz a última. Eu fiquei... Para tudo isso, eu acho que eu não fiquei tanto tempo. Eu fiquei 12 dias internada por aí, pessoal. E eu vi bastante coisas lá dentro, coisas para mim que é sobrenatural, assim, algumas coisas. E que Deus me mostrou ali, assim, sabe? E hoje eu sei que a palavra tem poder, então vocês que são mães, são vós, são filhos, aí cuidem o que falam. Se vocês falar coisas boas para vocês, pedirem coisas boas para vocês, mentalizarem coisas boas, isso vai acontecer, né? Porque Deus, que é a nossa força maior, o dono de tudo, do universo, ele tá sempre ouvindo, né? E as coisas começam a trabalhar para o nosso bem. Mas se a gente começar a decretar coisas ruins e pensar coisas ruins, as coisas ruins vêm sim, eu digo por experiência própria. Então hoje eu não falo mais esse tipo de coisa, sabe? Eu prefiro dizer que eu vou comer do que do que dizer assim, doença ou coisa arada, assim. Isso a gente não deve de fazer, nem pra gente e nem pra ninguém. E então, eu me lembro que nessa trajetória que eu fiquei nesse hospital, eu me senti muito, mas muito sozinha. Porque era um hospital que ele é, né, especializado só em coração, né, em cirurgias desse tipo. Então eu entrava lá, só a minha filha,
tá? Então eu sabia notícias de casa por ela ia falar com o médico, e eu me lembro que eu pedi, não podia levar nada, é só com o roupão mesmo lá do hospital, tu não podia levar nenhum cobertor teu, nada. Então eu levei, eu me lembro, só uma escova de cabelo que eu pedi, um desodorante, um roll-on ali, um sprayzinho pra passar, né, no braço ali pra tomar um banho, nem toalha eles davam, e uma bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia ali e eu me senti sozinha, assim, porque eu tava no meio de pessoas estranhas, mas é que Deus queria que eu tivesse ali. Porque ali também eu conheci pessoas, né? Eu interagi com pessoas, eu orei por pessoas, pessoas oraram por mim, pessoas me davam palavras de conforto e carinho, assim como eu também dava. Eu chorei muito, 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 muito. Eu lembro que eu chorava, 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 e eu era a paciente, a mais jovem, assim, que tinha. Os outros eram todos de idade, e eu pensava assim, meu Deus, por que que eu tô aqui? E vai acabar tudo, eu não vou poder mais fazer nada que eu fazia aí, né? E, e só que mesmo que eu pensava assim, vinha na minha mente assim, não, mas isso não é pra tua morte, né? Eu quero te ensinar, eu quero te moldar. Alguma coisa, né, que tava errado em mim, Deus tava me moldando ali, me mostrando, né. Então, eu me lembro que eu vi um senhor morrer na minha frente. Ele teve uma parada cardíaca, já chegou tendo essa parada cardíaca. Os médicos, sinceramente, os médicos ficaram, acho que, olha, uns 30 minutos, olha, tentando reanimar ele, fazendo, né, os procedimentos e nada. E eu vi a família dele em volta, eu vi eles chorando. Pessoal, eu via perto de, assim, eu fiquei numa maca, assim, que tinha uns, como é que eu vou dizer pra vocês, eram umas repartiçãozinhas, assim, que tinha umas camas, e ali tinha pacientes, né. Então, no hospital, nesse tipo de lugar, tem pacientes, tem pessoas, né? Pessoas boas, pessoas. A gente não sabe a vida de ninguém, né? Só sei que tinha um lá, um senhor, que ele dava nos enfermeiros, que ele era bem bravo, né? E eu vi, teve uma noite que eu vi um ser, um negócio que parecia uma criança do lado dele parado, só que era igual um macaco. E aí eu me lembro que eu vi aquilo e eu orava, e eu fechava os olhos para ver se eu tava, né, imaginando, olhava de novo e tava ali, e eu orava, e eu sei que no outro dia esse senhor faleceu. Eu via um homem com capuz lá também, perto de outras pessoas. Eu escutava a me chamarem assim, sabe? Tipo assim, eu escutava vozes de criança. E um dia, e eu tava assim, com bastante, né, saudade, assim, das pessoas e tudo, bem. E teve um dia, eu me lembro que, sabe, pessoal, eu achei que era a minha mãe. Porque era perto da visita e podia entrar um familiar. Eu me lembro naquele dia e que eu olhei assim pro lado, quem passou? A minha mãe. Minha mãe passou reto, sim. Sabe quando passa assim, tipo, dá uma olhada assim e. A minha mãe, gente, passou. E eu disse assim, enfermeira, enfermeira, eu chamei a enfermeira e disse assim, enfermeira, é hora da visita. Eu disse, tu não podia fazer um favor pra mim? Eu disse assim, passou agora uma senhora, assim, ela é minha mãe. Ela veio aqui me ver, só que tu podia avisar pra ela que ela entrou naquela porta lá, que pra lá, senão ela vai se perder. Eu disse, ela é idosa, então ela vai se perder lá.
A enfermeira olhou pra mim e disse, não, mas não passou ninguém aqui. Eu disse, passou? Eu disse, passou a minha mãe? Ela disse, não. Ela disse, não passou ninguém aqui. Ela disse, eu vi, eu tava olhando, não passou ninguém aqui. Eu disse, não, ela passou sim, ela entrou naquela porta lá, e se ela ir pra lá, pra aqueles lados lá, ela não conhece nada aqui em Porto Alegre, é capaz dela sair em outra porta, ela se perder. Eu disse, não dá pra te ir atrás dela. Ela disse assim pra mim, não, pera aí um pouquinho que eu vou lá. Ela saiu ali na rua, e quem tava na rua lá era minha filha. Disse assim, ó, familiar de Elisa, daí ela disse, não, sou eu. Ela disse assim, por acaso, assim aconteceu isso e isso. Ela disse, daí a Carolina disse assim, não, mas não veio ninguém, só eu. Mas tá, daí ela voltou e disse, olha, eu perguntei pra tua filha se é só ela que veio. Não veio tua mãe, não veio ninguém, mas pessoal, eu juro, assim, ó, por Deus, por tudo que é mais sagrado, que eu vi a minha mãe. Eu vi ela. Ela entrou, só que não era ela. Era o diabo, era o inimigo das nossas almas, né? Me procurando. Ele estava me procurando. Não sei, né? Se eu digo o diabo, o espírito, alguma coisa assim, eu não sei dizer. Mas que tava, ele tava. Só que Deus, ele é tão bom e misericordioso, que ele tem misericórdia da gente todos os dias, que nem me viu. Passou, passou. E eu me lembro que eu orava e eu pedia, né, para Deus ali me tirar daquele lugar, me dar mais uma chance, me ajudar, me dar saúde, sabe? E hoje eu tô aqui com vocês. Então eu sempre pedi para Deus e peço para me dar a oportunidade de ver os meus netos crescer, os filhos dos meus netos, que eu quero ficar bem velhinha e morrer dormindo numa cama bem quentinha, não quero nem ver. E, gente, é esse meu relato que eu queria deixar para vocês, tá? Eu com 40 anos eu infartei, eu fiz 3 cirurgias, assim, nas minhas artérias. Eu passei por momentos críticos, achei que eu não ia vencer, mas venci. O mundo espiritual, sim, é real, é muito mais real do que a gente imagina. As palavras, sim, têm poder. A mente, sim, atrai coisas pra gente. A palavra, a mente, é um conjunto, elas trabalham juntas. Então, é isso que eu queria dizer. Deixar esse meu relato pra vocês. E quem se identificar, quem teve, né, alguma coisa assim, jovem, algum problema, ou quem tá passando por alguma dificuldade, confia em Deus, confia em Jesus, que no final tudo sempre vai dar certo, né? E orem, falem com Deus, né? Lança os problemas de vocês para Ele, né? Que não há nada neste mundo que Jesus não possa fazer. Não há impossível para Deus. Não existe isso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Que as palavras têm poder e a mente também. Então, vamos, né? Pedir coisas boas. Então é isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês, tá? Deixar um pouco aí do meu relato para vocês e pedir ajuda aí, né? Para as minhas amigas, para as pessoas aí, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a semana que tá se iniciando, né? E pé na tábua. E vamos confiar em Deus, que o resto é besteira. Tchau, pessoal.